Olá, mães com fé, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam fazendo aí o estudo do capítulo 1, capítulo 2. Se você ainda não viu, vai lá no nosso canal do Mães com Fé e acesse, tá bom? Para você estudar a palavra de Deus baseado no livro Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Marta. E hoje nós vamos fazer o capítulo 3, né? O capítulo 3 para mim é um dos melhores capítulos do livro. Fala muito sobre ansiedade, sobre preocupação e várias palavras de sabedoria, vários textos bíblicos muito bons para nos auxiliar nessa época, né? Principalmente nessa época que a gente tem vivido, né? Às vezes podemos ficar em alguns momentos mais ansiosas, mais preocupadas. Então, vai ser um tempo muito bom. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada por mais uma oportunidade de estar ministrando a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo guie este estudo bíblico e nos ensine neste dia, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui a tela, tá? Deixa eu ver aqui para vocês. O terceiro capítulo, nós vamos falar sobre o diagnóstico, tá? Se você ainda não ouviu o podcast, né, tá disponível para vocês acessarem no podcast do Mães com Fé, tá bom? Então vamos lá ver aqui. Se vocês quiserem escutar depois o podcast, está disponível. Ou uma parte do áudio está disponível lá no Clube da Leitura, tá bom? Então vamos começar. Uma pergunta para a gente refletir, né? No episódio de Marta e Maria, Marta, ela queria que Jesus dissesse para Maria algo, para ela se importar com ela, né? Tipo, acho que Jesus vai sacar que eu estou precisando de ajuda, né? Mas em vez de dar o que ela merecia, né, na visão dela, né, dar o que ela queria na realidade, Jesus, ele já fez um diagnóstico da vida dela. Então, é o que está escrito lá na passagem bíblica, né? Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Ele já detectou uma ansiedade nela, né? Agora imagina, se você fosse Marta, como que vocês se sentiriam com essas palavras de Jesus, né? Às vezes a gente recebe é, num, é, numa forma muito aceitável quando alguém fala um problema que a gente tem, porque a gente quer mudar, né? E às vezes a gente não aceita quando alguém dá um diagnóstico, principalmente uma pessoa que sempre convive conosco, uma pessoa que realmente nos ama, que nos quer bem, né? E às vezes a gente não aceita, né, esse diagnóstico. E a primeira fase para a gente sarar, para a gente curar, é a gente querer mudar, né? É a gente saber da verdade. Por isso que a Bíblia nos fala, a verdade liberta, né? Então a gente precisa saber a verdade. E às vezes a pessoa, Deus está querendo te mostrar através da vida de alguém o que precisa ser mudado na tua vida, né? E a gente tem que estar abertas, né, para essas mudanças, né? Então, ali no ponto 1, eu coloquei assim que, de acordo com o Dr. Edward, mais das metade das pessoas são ansiosas crônicas, têm ansiedade crônica, né? E que sinais, né, que seriam para demonstrar que nós somos ansiosas. Eu compartilhei com vocês lá no Clube da Leitura, mas eu vou compartilhar aqui também alguns sinais de um grande ansioso. Então, a preocupação é um problema da nossa vida, então vamos citar aqui alguns desses pontos, ou melhor, vamos falar desses pontos, e aí você detecta se você está
Se encontra em 1, 2, 3, né? Então, se você se encontra em alguns desses pontos, né? Você participar, você ter passado por algumas coisas que aconteceram nesses pontos que ele relata, é uma coisa. A gente ficar uma constante, isso já é um problema, né? Então vamos lá. Você acha que despende muito mais tempo com preocupações inúteis e não construtivas do que as outras pessoas que conhecem, né? As pessoas ao seu redor comentam que você se preocupa demais, né? Você acha que não se preocupar traz má sorte ou desafia o destino? A escritora, ela usa até um exemplo dela, né, na infância. Ela fala que ela, desde cedo, ela sempre se preocupou demasiadamente e ela meio que criou um vício, um ciclo, porque ela viu que se ela se preocupar bastante, não acontece nada. Então, logo, se ela não se preocupar, vai acontecer. Olha que ciclo mais demoníaco, né? Para acabar com a paz. Você acha, não, a preocupação interfere no seu trabalho. Você perde oportunidades, é mal sucedido nas suas decisões, tem baixo desempenho. A preocupação interfere em seus relacionamentos íntimos. Seu esposo, seu amigo, seus amigos, às vezes reclamam que as suas preocupações tiram a paciência e a alegria e energia, gente. Tira. Preocupação tira a paciência, a alegria, a energia. Tira. O semblante muda. Você sabe que muitas de suas preocupações são irreais, exageradas, mas mesmo assim é muito difícil controlá-las. Às vezes você se sente oprimida pelas preocupações e tem sintomas físicos, como aceleração dos batimentos cardíacos, respiração ofegante, fôlego curto, suores, tonturas ou alguns tremores. O corpo fala. E você já viu aqueles, não sei se vocês já passaram por isso, com algumas dores no corpo, com algum mal-estar, vai fazer exame, faz uma bateria de exame e você não tem absolutamente nada, né? Então, já é um alerta aí que provavelmente é alguma ansiedade crônica, alguma preocupação excessiva que você está passando. Você tem uma necessidade crônica de certeza, mesmo quando tudo está bem, né? Acaba virando até uma neurose. Você sente um medo exagerado de certas situações com as quais as outras pessoas parecem lidar sem dificuldades. Então, às vezes você deixa uma coisa enorme, uma coisa que é muito simples de resolver, né? Então, prestar atenção. Seus pais ou avós se preocupavam demais, ou têm distúrbios de ansiedade. Então, tem que ver aí a nossa árvore, né? Nossa genealogia. E então temos que pedir para o Senhor sondar o nosso coração de fato. Salmos 139, né? Então, presta atenção nesses pontos, meninas. Como a preocupação e a ansiedade se espalham em seu dia a dia e afetam o seu comportamento e a sua saúde física, né? Vamos nos aprofundar mais. O medo, ele não apenas nos afeta fisicamente, mas espiritualmente. Vamos ler lá em Lucas 8, versículo 14. Vou abrir aqui na hora, tá, gente? Ó, Lucas, capítulo 8, versículo 14. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. É a parábola das sementes, né? Mas é só um versículo aqui, é do semeador. Então vamos lá. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem as mensagens, porém as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida aumentam e sufocam essas pessoas. Então aqui, depois vocês podem ler na íntegra a parábola do semeador, que é o Lucas 8, e existem quatro, Jesus mostra as quatro formas da semente, né? E essa do versículo 14, aquela que caiu no meio do espinho, é aquela que é atrapalhada, né, com as preocupações, sufoca,
né? A primeira semente que caiu no pé do caminho, as árvores foram e comeram. A segunda caiu no meio das pedras, não havia terra, o sol queimou rapidamente. A terceira caiu nos espinhos, né? E os espinhos cresceram. Então, as pessoas que não escutam a palavra de Deus, o que acontece? Se preocupam mais ainda. Se as que escutam estão nessa fase de ansiedade, de preocupação, as que não escutam a palavra de Deus, não têm a Bíblia como guia de fé e prática, tem outros tipos de valores. E aí começa a dar atenção para as preocupações que vão realmente sufocar. É como a semente que caiu no espinho, né? A sedução das riquezas tem tudo a ver com essa semente que caiu no espinho, né? Aquelas pessoas que pensam só no ter e não trabalham a sua vida espiritual, né? Sufocam a palavra de Deus, sufoca quando você escuta algo, e aí você acaba ficando infrutífera e, enfim, essa é o que está escrito no capítulo 8, versículo 14. Então, nesse versículo da semente que é nos espinhos, que os espinhos são aqui fazendo uma analogia, seriam as nossas preocupações, as nossas ansiedades, vocês podem relacionar 3 coisas que podem sufocar a palavra de Deus, né? E essas coisas que sufocam, você que está passando por essa situação, eu não sei, eu sei das minhas, né? Então, coloque lá as suas preocupações que tira você do foco de Jesus, tira a palavra de Deus da sua vida. Sabe aquela coisa que ou é trabalho, ou são os filhos, ou é alguma doença, ou é promoção, curso, enfim, você sabe qual que é o que você está passando. E a proposta aqui é para você anotar e para você ver depois, para a gente, né, estar orando também. E essas coisas acabam te afastando da palavra de Deus, né? E aí você reflete contra qual delas que você mais luta e que te sufoca espiritualmente, né? Te sufoca espiritualmente. Você não tem mais nem ânimo para poder estar na presença do Senhor, aprender mais, ouvir uma pregação até o final, enfim, né? Preocupação tira realmente o nosso brilho, o nosso foco em Jesus, tá bom? Então esse é um bom exercício. Leia o capítulo todo, gente. Leia pelo menos a parábola do semeador, das sementes que caíram e até que caiu na boa terra e que germinou, cresceu e deu fruto. E aí depois você relaciona 3 coisas que estão te sufocando neste momento, que está tirando a palavra de Deus da sua vida, tá? Anota, tá bom? Porque é baseado nisso que precisa ter um direcionamento de oração, tá? O ponto 3, veja o quadro da preocupação natural versus a preocupação nociva, né? Que tipo de preocupação natural você enfrenta com frequência? E as preocupações nocivas, né? Então, a preocupação nociva permite, gente, que o problema e as aflições fiquem entre nós e deixa Deus afastado, né? Essas são as nocivas, tá? É diferente da natural. A natural, ela leva a gente a ficar mais perto de Deus. A preocupação natural faz com que a gente ore para Jesus e a gente sabe em quem a gente pode confiar. A nociva não. A nociva nos afasta de Deus. Então é essa lista que nós vamos ver, tá bom? Tá aqui, ó. Então, a preocupação natural envolve um perigo verdadeiro, né?
E a preocupação nociva geralmente não tem fundamento. Exemplo, a preocupação natural, né? O seu filho saiu para uma viagem com os amigos dele e ele foi dirigindo. Então, preocupação dos pais natural é de acontecer alguma coisa com o filho, certo? Né? Só que aquela preocupação natural, a gente confia no Senhor. Então, Senhor, meu filho está indo nessa viagem, que o Senhor o acompanhe, leve em segurança, traga ele em segurança e dê paz para o nosso coração. Então, você entregou essa preocupação natural para o Senhor. A nociva, você fica sem dormir. Você acha que vai acontecer um acidente, que você vai, se você dormir, você vai acordar com um telefonema do hospital. Então você cria uma história. Por quê? Acaba não confiando de fato como que Deus pode cuidar dessa situação, né? E no livro fala bastante disso. Ela comenta bastante vários pontos, né, da diferença de um ou de outro. Então, a preocupação natural, ela é específica. E a nociva acaba ficando muito genérica, uma coisa vai puxando a outra, vai ficando aquela novela, né? Até ficar uma coisa bem monstruosa, né? A preocupação natural dedica-se ao problema. E a nociva traz obsessão ao problema. Fica obcecada, fica cega, você não consegue ver nada, não consegue ouvir ninguém. Teve uma época, vocês lembram daquela época do que ligavam para falar que fulano foi sequestrado? E já tinha falado que isso aí era um trote, mas assim, toda vez que acontecia, as pessoas ficavam muito preocupadas. Aí eu lembro que eu ia me casar, um mês antes de eu me casar, ligaram no meu celular para falar com meu marido, tinha sido sequestrado, eu estava na empresa. E meninas, olha, gente, eu fiquei com a preocupação nociva, porque eu comecei a ficar desesperada, eu, eu fiquei desesperada, eu não conseguia ouvir ninguém, as pessoas tentando me acalmar, eu não escutava, eu estava desesperada. Eu já criei uma história na minha cabeça. Eu sei que é uma atitude que, vamos colocar, é meio que normal, mas aí eu comecei a olhar as pessoas que estavam ao meu redor e, por exemplo, a minha sogra, né, mãe do meu marido, ela estava preocupada, mas não desesperada e descontrolada que nem eu, né? Então a preocupação dela foi uma preocupação natural, mas ela entregou para Deus, confiou no que ele estava na frente, né? Que as coisas iriam se acertar e acertou, né? 10 minutos depois meu marido ligou, porque neste horário parece que é uma coisa, a gente não consegue falar com a pessoa que, né? No caso, meu marido não conseguia falar com ele. Então eu estava totalmente. Então eu já fiz uma história e eu não conseguia ouvir ninguém. Eu trouxe uma obsessão por esse problema, né? Então isso a gente precisa avaliar e ver se a gente continua fazendo essas coisas. Hoje, graças a Deus, eu não passo mais por isso, né? Mas é um processo. Então, a gente tem que sempre estar em busca de estar em relacionamento com o Senhor, para que Ele tome conta de nós, né? E para que a gente possa confiar nele dia a dia. Se a gente não ora, se a gente não busca a palavra de Deus, se a gente não cuida da nossa vida espiritual, a preocupação nociva toma conta, sim, tá? Então, a preocupação natural, ela resolve os problemas. Vamos resolver o que está acontecendo. A nociva, não, cria mais problemas ainda, liga para fulano, para ciclano, para beltrano e faz aquela coisa, envolve um monte de gente. Enfim, vai criar mais confusão. Então, essas são as diferenças. E a principal diferença, a preocupação natural busca a resposta de Deus. E a preocupação nociva busca a resposta em si mesmo ou nas outras pessoas. Então, dá problema, né, gente? Não tem como. Dá problema, tá? Então, se atentem, hein? Vamos lá.
Qual das passagens, capítulo ponto 4, qual das passagens a seguir nos mostra o que fazer com as preocupações naturais e nocivas? E qual será o resultado? Isso aqui, gente, é um exercício muito legal para se fazer, ó. Provérbios 3, eu só vou ler aqui o versículo para vocês, tá? Vocês vão ler o versículo proposto, no caso aqui, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Vamos ver aqui, ó. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Olha o mandamento aí, né? Qual que vai ser o resultado, gente, se a gente confiar no Senhor? Paz, tá? Então é isso. Lembre-se de Deus em tudo que você fizer e Ele mostrará o caminho certo. Olha que bênção. Lembre-se de Deus, tudo, não é algumas coisas, todas as coisas, tudo que você fizer. E Ele vai mostrar para você o caminho certo. Aí coloca lá o mandamento, né? Confie no Senhor. Não se apoie na sua inteligência. Confie no Senhor. Qual que é o resultado? Você vai ter confiança, vai ter paz. A sua fé vai ser fortalecida. Tá bom? Aí depois vocês vão ler Filipenses 4, versículos 6 e 7, tá? No ponto 5, reescreva Mateus, capítulo 6. Olha, é um estudo bíblico mesmo, né? Mateus, capítulo 6, dos versículos 25 ao 30. Então, aqui, ó. Dos 25 ao 30, fala de Deus e as riquezas, tá? Você vai reescrever, tá? Como se você fosse parafrasear. Você vai pegar esse texto e vai reescrever como se Deus estivesse falando com você e na sua situação atual. Então, por exemplo, ó, versículo 25. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e nem com a bebida. Então, Tati, não se preocupa com a comida e nem com a bebida que você precisa viver e nem com a roupa que você precisa vestir. Estou reescrevendo, mas com o meu nome, tá bom? Afinal, Tati, será que a vida não é mais importante que a comida? E o seu corpo não é mais importante que as roupas, né? Tati, olha os passarinhos do céu, né? Eles não semeiam, eles não colhem, eles nem guardam comida em seus depósitos. No entanto, eu cuido deles. Entenderam como é o exercício? Você vê essa passagem de 25 a 30, algo que Deus está tratando você e cuidando de você, para você descansar nele, né? Tá bom? Aí depois vocês vão fazer, ler o Mateus 6, de 31 a 34, tá? Portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, onde é que vamos arranjar roupa, pois os pagãos é que sempre estão procurando essas coisas, mas você quer, você não, né? E aí você vai responder essa passagem com uma oração. Escreva uma oração. Senhor, que a minha confiança esteja em Ti, que eu não tenha medo de ficar sem comida, de ficar sem o meu sustento. Cuida de mim, da minha família. Tudo baseado aqui, né? Eu sei que eu sou sua filha. Eu sei que eu sou sua filha amada, né? Tudo baseado aqui neste trecho, tá bom? Vocês vão escrever esta oração. Senhor, eu não quero me preocupar com este mundo. Ajude-me a parir para papá. Aí você fala dentro do que você está vivendo, baseado aqui na palavra de Deus. Que exercício maravilhoso, né? No ponto 6, de acordo com 1 João 4, vamos lá, vamos abrir aqui, vamos ver aqui 1 João capítulo 4, os versículos 16 a 18. Como podemos corresponder a este amor? E nós mesmos, olha só que diz, e nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor
vive unido com Deus, né? E Deus vive unido com ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo. Ele lança fora o medo, né? O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem o seu coração e no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Então, o amor lança fora todo o medo, né? Então, de acordo com esse trecho, como que a gente pode corresponder ao amor de Deus? E o que acontecerá ao medo quando a gente tomar essa atitude, né? Esse enfrentamento do medo. Nós temos o Deus do amor em nós, né? Que nos ama, né? Então, é um estudo bem precioso esse para tratar os pontos mais delicados da nossa vida, né? De preocupações, de ansiedade, de medo. Mas nós temos um Deus que nos dá amor e que dá provisão todos os dias. E se você não tem visto essa provisão, começa a anotar no seu diário tudo que Ele faz por você. Todo dia você recebe uma bênção de Deus. Todos os dias. Na hora que você começar a anotar, você vai ver o quanto esse Deus é precioso e quanto que Ele é um Deus de amor, cheio de misericórdia e graça. Porque a gente não merece, né? A gente reclama, a gente nunca está satisfeito, né? E Ele vem e nos mostra, nos ensina, né? A cada dia a gente a comandar com Ele, a como imitar a Jesus. E essa imitação, esse caminhar com o Senhor, não tem outra forma se não for, né? Se não for buscando Ele, orando, estudando a palavra de Deus. Não tem outra forma. Se você quer tirar essa preocupação nociva, essa ansiedade crônica que você tem vivido, esse medo que você tem vivido, busque ao Senhor. Se esforce. Às vezes é difícil realmente a gente criar um hábito para poder buscar o Senhor. Mas se você conseguir, se você for persistente, perseverante, você vai ver como você vai enfrentar os problemas e vai entregar para o Senhor as suas preocupações. Vai saber quem cuida de você é Ele. Um grande abraço e até o próximo capítulo. Tchau, tchau.